livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do verso de número 1, a Bíblia vai dizer assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Esse texto que nós lemos é um texto referência, que é o chamado daquele que é conhecido como patriarca, o homem que recebeu o chamado e que é um dos patriarcas da nação de Israel. Abrão, ele tem o seu nome posteriormente mudado para Abraão. Abrão, que significa pai exaltado, vai ser mudado para Abraão, pai de multidões. E o que ele recebeu aqui? Uma promessa. E hoje eu quero falar sobre esse caminho, o caminho da promessa. Uma promessa que é o quê? É um compromisso que Deus faz com o nosso futuro. Deus deu a Abrão uma palavra de destino, algo que deveria norteá-lo, algo que guiaria, que deveria até então guiar as escolhas de Abrão. Quando Deus te dá uma promessa, Ele está te dando um norte. Ele está te dizendo aonde Ele quer te levar. Quantos tem promessa de Deus aqui? É um lugar para onde Deus quer te levar. É um estado que Deus quer te colocar. Abraão recebeu uma palavra que daria a ele um propósito, um destino, algo para ele buscar, algo para ele batalhar, algo para que ele deveria fazer acontecer. E nesse íntere, para que a promessa aconteça, o que é que nós temos? Os caminhos, as possibilidades, as escolhas que nós vamos fazer. Sempre que nós vemos na Bíblia falando sobre caminho, está falando o quê? Das escolhas que nós devemos fazer, das decisões que nós precisamos tomar ao longo da vida. No livro de Provérbios, a Bíblia diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Em outro texto vai dizer assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Todos os dias nós estamos fazendo escolhas que estão modelando o nosso futuro. Todos os dias nós fazemos escolhas. A natureza das nossas sementes estão definindo a qualidade das nossas colheitas. Acredite, as escolhas que fazemos hoje são sementes. As escolhas, as decisões diárias que você toma, das coisas que você come, dos livros que você lê, das coisas que você assiste, acredite, tudo isso está modelando você de várias maneiras. Essas escolhas diárias, a faculdade que você vai fazer, a pessoa com quem você vai namorar, a maneira como você vai lidar com o seu dinheiro, tudo isso são escolhas. Quando uma pessoa cai no adultério, quando ela trai, acredite, essa escolha aconteceu aonde? No coração dela. Não foi um acidente. Ninguém tropeça em um adultério. São as escolhas. Fala para o seu irmão assim: são as escolhas. Fala forte, fala assim: são as escolhas. Algo poderoso que Deus nos deu foi o poder de fazer escolhas, de tomar decisões. Há uma crença que diz que você está preso a uma casta específica, que você cresceu para ser um determinado tipo de pessoa, com um determinado tipo de comportamento. Mas como foi ministrado aqui no domingo, nós temos o poder de mudar a nossa mente, de escolher quais os pensamentos que vão habitar na nossa mente. Uma frase poderosa vai dizer assim, que se você soubesse o quão poderosos são seus pensamentos, você não teria um pensamento ruim sequer. Pensamentos são poderosos, escolhas são poderosas. Deus disse para o povo assim: hoje Deus coloca diante de nós o caminho da bênção e da maldição. Olha que mensagem, o caminho está diante de nós.
Você pode escolher qual caminho você vai trilhar. Você pode escolher hoje o caminho que você quer para a sua vida, para os próximos meses. Você pode ficar repetindo as escolhas erradas que você fez ao longo da vida. Hoje você pode falar assim: eu quero dar um basta, eu quero viver uma nova história. Abraão, ele rompeu um estilo de vida totalmente diferente. Onde ele estava ali numa religião politeísta, ele estava ali junto com os seus parentes, até que Deus dá uma direção para ele: sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa instrução de Deus foi um desafio para Abraão. Deus estava falando para Abraão: eu tenho algo novo que eu quero começar a partir de você. Foi a escolha de Abraão de obedecer. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? É uma escolha. No Salmo de número 37, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Eu vou profetizar: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Por quê? Porque ele vai agir, porque ele vai cuidar. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Entregue suas escolhas ao Senhor. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Não pode ser um jargão, não pode ser uma música que nós cantamos sem significado. Buscar viver a vontade de Deus é abrir mão da minha vontade. Ei, eu vou repetir isso. Viver a vontade de Deus significa abrir mão da minha vontade. Dizer não para os meus impulsos. Dizer não para as minhas manias. Dizer não para os meus desejos. Dizer não para aquilo que conforta a minha carne. Muitas vezes nós estamos dando ouvido à nossa carne. A vontade de Deus não é algo que pode ser definido apenas pelo aspecto moral. A vontade de Deus é algo bom, perfeito e agradável. Isso, você conhece o texto. Agora nós precisamos viver a aplicação disso. Não é apenas algo que eu narro, é algo que eu experimento e comprovo. E é o que ele nos desafia: transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar e comprovar. Fala assim comigo: comprovar. Quão seja boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Uma canção vai dizer: quando o que eu desejar não for da tua vontade, Senhor, me livra da minha. Você pode falar isso hoje? Senhor, quando a minha vontade não for como a sua, me livra da minha. Agora, quando nós temos uma promessa, existem alguns desafios. E toda promessa, preste atenção nisso, toda promessa, ela implica em desafios pessoais, contextos e armadilhas que precisam ser vencidas. Toda promessa, ela vai desafiar algo em você. Deus, ele nos dá uma promessa, amém ou não amém? Quantos entendem isso aqui? Deus dá uma promessa. Mas essa promessa, ela não te deixa confortável. Ela não te deixa na sua zona de conforto. Ela não te deixa como está, ou do jeito que você está. Eu vou repetir: toda promessa, ela vai te desafiar em níveis. Ela vai desafiar você pessoalmente, coisas que você sabe que em você, que não condiz com a promessa. Quantos tem coisas que você tem uma promessa e você sabe que tem coisas em você que não condiz com essa promessa? Quantos tem? Quantos são humanos aqui, pelo amor de Deus? Quantos têm promessas e o contexto que você está não condiz com a promessa? Quantos têm uma promessa e você sabe que tem armadilhas, que o diabo está aí ao derredor buscando a quem tragar? Acredite, o diabo, ele está lutando para que a promessa de Deus na sua vida não se cumpra. Então, promessa tem desafios. Abraão, ele teve que lidar com algumas coisas. Olha só, primeira coisa que ele teve que aprender a lidar foi aprender a esperar. Meu Deus, aprender a esperar, lidar com a nossa impaciência. No Gênesis capítulo 15, Deus, olha o que diz: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? Ele está questionando Deus. Ele está dizendo assim, Deus aparece para ele e fala assim: eu sou o seu escudo.
Eu tenho uma recompensa grande para você. Então Abraão vai falar: como? Olha para mim, eu não tenho filhos. Eu já sou um homem velho. Minha esposa já é uma mulher de idade. Abraão olhou para a sua circunstância e ele sabia que as coisas para ele, no geral, humanamente falando, não estavam bem. Muitas vezes nós temos que aprender a lidar as escolhas que nós fazemos às vezes para alcançar a promessa é a do menor esforço. E às vezes nós somos impulsionados pela impaciência, pela pressa, pelo imediatismo. Abraão precisava aprender a evitar os atalhos. Olha, a mulher de Abraão, Sarai, a Bíblia vai dizer que ela, depois desse texto, depois de Gênesis 15, lá no capítulo, se não me engano, 16, isso mesmo, ela vendo que não podia ter filho, o que ela vai fazer? Chama a sua serva egípcia Agar, fala assim: está aqui a minha serva, já que o Senhor me impediu de ter filhos, então o que ela faz? Entrega a serva se deita, engravida, a serva tem um filho, e a Bíblia vai dizer que quando a serva se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Olha que texto. Então, Sarai começou a perturbar Abraão. Olha, a sua serva, caia sobre você a afronta que veio sofrendo. Ela deu a ideia e depois disse para cair sobre ele a afronta que ela estava enfrentando por causa da serva. Isso se chama casamento. Foi só uma piada. Né? Ela desprezou a sua senhora. Depois disso a Bíblia vai falar que Agar fugiu com medo. Mas olha que interessante, Abraão, quando eles tentaram dar um empurrãozinho na promessa, quais foram as consequências? Uma esposa amargurada e vingativa, uma serva que era debochada e depois foi perseguida, e um filho que não era o filho da promessa. Quando você tenta dar um empurrãozinho na circunstância, é isso que acontece. Muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, porque nós ficamos tentando achar jeitinhos, maneiras de fazer com que aquela palavra se cumpra. Olha que outro momento, Rebeca e Jacó. Isaac orou por Rebeca, porque Rebeca não podia ter filhos. Então a mulher se vê grávida. E ela começa a sofrer um pouco na gravidez. E os meninos, a Bíblia diz que os meninos se empurravam dentro dela. Então foi consultar o Senhor. Sabe o que Deus falou para ela? Tem 2 nações dentro do seu ventre. Olha que promessa. Tem 2 nações dentro do seu ventre. E o maior vai servir ao menor. Sabe o que vai acontecer? Ela recebe essa palavra, Rebeca. Depois disso, o que Rebeca vai fazer? Vai se juntar com o menor e vai enganar o pai. O resultado disso foi: os irmãos se odiavam. Esaú passou a odiar Jacó. Então muitas vezes nós deixamos de viver as coisas, a consequência de empurrar a promessa. Estou sendo claro aqui em nome de Jesus? Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? A Bíblia vai falar um último exemplo, que Saul escolheu sacrificar ao invés de obedecer, e a escolha dele provocou a sua rejeição. Imagine um homem que foi escolhido por Deus para ser colocado como rei. Ele se via como pequeno, ele se via como alguém indigno para a função, mas Deus o escolhe, Deus o colocou na posição de rei. Mas aquele homem, a Bíblia vai dizer que quando chega o momento onde a obediência dele era colocada em xeque, onde ele precisava obedecer para trazer confirmação, ele se atropela, ele faz aquilo que não foi ordenado. E a Bíblia vai falar assim: se você tivesse obedecido, o seu reino teria sido confirmado. Então muitas vezes as escolhas que nós fazemos, elas, ao invés de nos conduzirem para a promessa, elas se tornam pedra de tropeço. Quantos têm promessas de Deus aqui? Eu vou te dar um alerta: cuidado com as escolhas que você tem feito. Pastor, Deus prometeu que eu ia ser abençoado financeiramente. Todo dia eu estou indo na lotérica. Todo dia eu vou lá. O caminho é esse?
Alguns escolhem o caminho dos riscos e das oportunidades. Isso aqui são pessoas que estão dispostas a lutar pelas promessas. As nossas vitórias, acredite, elas são resultado do nosso desconforto com a mediocridade. As vitórias que nós temos, elas são frutos quando nós olhamos para a vida como está, para as coisas como estão, e nós decidimos falar assim: eu não quero que está do jeito que eu estou. Quantos estão conformados aqui? Passou do jeito que a minha vida está, tá bom, não precisa melhorar nada. Se Jesus voltar hoje, eu sei que eu já vou para o céu. Quantos estão conformados? Você precisa saber onde precisa se acomodar e onde você nunca deve se acomodar. Abraão não seria quem foi se ele não tivesse se arriscado quando Deus o chamou para sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela. Davi nunca seria quem foi se ele não tivesse se arriscado e ido lá enfrentar o gigante. Enquanto alguns estão acostumados a que você pode, olha, preste atenção nisso. Você pode ser alguém que fica admirado com alguém andando sobre as águas. Mas eu quero profetizar que Deus não chamou você para ficar olhando os Pedros da vida olhando sobre as águas. Deus chamou você para ser um Pedro, aquele que vai andar sobre as águas. Você pode ser alguém que olha para o gigante, como todo o exército de Israel, ficar com medo da afronta, ficar com medo da força do inimigo, ficar olhando para o tamanho do inimigo e dizendo: olha como ele é poderoso. Ou você pode ser um Davi, que pega aquilo que Deus te entregou, usa como arma, e seja alguém que vai ser usado por Deus para vencer o gigante. Você pode ser como um Pedro da vida, que sai do barco e ainda que tenha afundado em algum momento, ele experimentou algo que os discípulos não experimentaram. Pedro viveu algo que nenhum dos discípulos viveu. Pedro andou sobre as águas. Fala para o seu irmão: vamos andar sobre as águas. Você pode ser mais um soldado encarando o gigante com medo, ou você pode ser mais um dentro do barco vendo Jesus andar sobre as águas. Ou você pode se tornar aquele que corre na direção do... Olha como Davi fez. A Bíblia fala que ele correu na direção do gigante. Ele pegou a pedra, ele rodou na funda, girou, cravou na testa do gigante. Uau! Uma frase vai dizer que está na hora de nós vivermos o Evangelho de tal forma que provoquemos nas pessoas as perguntas para as quais o Evangelho é a resposta. Está na hora da nossa vida mostrar tanto o poder de Deus. Abraão, ele foi um homem que o poder de Deus se manifestou na vida dele. Abraão era um homem velho já, um homem de idade, um homem que não tinha mais vitalidade. Ele diz: eu não tenho mais vitalidade, nem minha esposa tem mais vitalidade. Mas a Bíblia vai falar que ele cria, ainda que o seu corpo fosse velho, sem vitalidade. Lá em Romanos fala assim: sem enfraquecer na fé. Olha, eu vou repetir: sem enfraquecer na fé. Mesmo diante dos contextos, não deixe a sua fé enfraquecer. Mesmo diante das dificuldades, não deixe a sua fé enfraquecer. Mesmo diante das coisas que para você são impossíveis, não deixe a sua fé enfraquecer. Pastor, como eu faço isso? Ouça a palavra, medite na palavra, abra a Bíblia, leia o Salmo, grite essas verdades: o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de coisa alguma. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor nos guardará desde a antemanhã. O Senhor é aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Grite as verdades de Deus ao seu respeito. Não enfraqueça. Por vezes nós olhamos para as coisas ao nosso redor, e eu digo, 2020 foi um ano de dificuldades, foi, mas as escolhas que nós estamos fazendo estão determinando o nosso futuro. Lute pela sua promessa. Levanta sua mão direita e fala assim: eu vou lutar pelas minhas promessas. Paulo instruiu Timóteo a batalhar pela promessa que lhe havia sido dita. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução: olha, segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate. Ou seja, siga a palavra que você recebeu e lute um bom combate.
Por que ele dá essa instrução? Porque acredite, existem alguns tipos de batalhas. Existem níveis de batalhas. E eu quero falar de um, bem rápido, que é o nível das batalhas desnecessárias. Fala comigo assim, batalhas desnecessárias. Existem, acredite, batalhas desnecessárias. As suas picuinhas são batalhas desnecessárias. Os inferninhos que você vive se envolvendo são batalhas desnecessárias. As suas batalhas de ego, as suas preocupações com as opiniões dos outros, batalhas desnecessárias. Tem pessoas que elas estão presas em lutas. A Bíblia vai dizer que Josias, se eu não me engano, eu não lembro se é Josias exatamente o nome do rei, mas ele foi lutar uma batalha que não era dele. E o rei do Egito ainda fala assim, olha, eu não tenho que estar lutando contra você. Não venha lutar essa batalha que você não tem nada a ver com essa história. A consequência, ele morreu em uma batalha que não era para ele lutar. E acredite, nos nossos dias tem muito crente morrendo espiritualmente, porque ele está lutando batalhas que não é para ele lutar. Você fica lá no Facebook, naqueles grupos de evangélico, entrando nas discussões mais fúteis que existem. E pronto, eu não vou falar mais disso. Um outro tipo de batalha são as batalhas que nós estamos lutando para sair do buraco. Sabe aquela batalha que você está lutando para sobreviver? Israel teve esse período. Quando os inimigos atacavam, eles tinham que lutar pela sobrevivência deles, pela subsistência. Acredite, alguém aqui já teve que lutar pela sua subsistência, para garantir que você tenha ali o mínimo? Quantos já passaram por isso? É aquela batalha que você não tem muitas opções. Isso faz parte do ciclo da vida, acredite, todos nós passamos por isso. São as batalhas que nós temos que enfrentar e nós não temos muitas escolhas. São as batalhas que nós temos que passar para que algumas coisas fiquem para trás. Agora vem a luta que é boa. É aquela batalha onde nós vamos lutar para conquistar novos horizontes. Isso aqui, essa batalha, esse nível de batalha, ela só acontece quando eu deixo o ciclo do Egito para trás. A nação de Israel, eles tinham uma batalha dentro do Egito, eles tinham que garantir a existência deles. Eles tinham que manter a cabeça baixa, eles tinham que continuar trabalhando, continuar juntando matéria-prima para fazer tijolos, eles tinham que continuar fazendo as edificações para o faraó. Essa era a batalha deles. Mas um ciclo se rompeu. Agora eles estavam no deserto, avançando para diante do Mar Vermelho, onde agora havia uma batalha nova, novos horizontes. Eles já estavam vendo a terra prometida. Ei, eu quero profetizar, Deus está te tirando da batalha da sobrevivência e está te levando para a batalha das conquistas. Não é a batalha mais que você vai tentar se garantir, é aquela que você vai batalhar. Por quê? Porque Deus está te dando novos horizontes, novas possibilidades. Ei, 2020 pode ter sido um ano de crise e de sobrevivência para você, mas eu profetizo em nome de Jesus, prepare-se para uma batalha de novos horizontes, de novas conquistas, das coisas maiores que Deus tem preparado para nós. Essa batalha é quando nós rompemos o ciclo e começamos a ter novos desafios. Um outro desafio, o último, da promessa, é dizer sim para Deus. Fala para o seu irmão assim, diga sim para Deus. Parece até um slogan, né? Diga sim para Deus. Mas olha que texto interessante. O anjo vai aparecer para Maria. E a Bíblia diz assim que o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Olha que resposta que a Maria deu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa escolha de Maria, ela foi mais corajosa do que muitos de nós supomos. Ela era uma adolescente, nem casada ela era. Ela disse sim para parecer grávida. Ela disse sim
para parecer grávida. O poder do Altíssimo vai descer sobre você, você se achará grávida e agora pronto, não está casada. Hoje em dia você pode achar, a moça engravidou, comum. Mas não era assim naquele tempo. Tanto Maria quanto José estavam expostos. Ela fez uma escolha muito corajosa, de dizer sim para Deus. Naquele momento, colocou ela em risco. Colocou a sua reputação em risco. Acredite, muitas vezes dizer sim para Deus vai desafiar o contexto que você está, o status que você está. Abraão, quando disse sim para Deus, quando ele obedeceu aquele chamado, ele desafiou o status da sociedade da época. Davi, quando era menino ainda, recebeu lá o óleo da unção, um adolescente, foi ungido. Daquele momento em diante, a Bíblia fala que o Espírito se apoderou dele. E as coisas na vida de Davi, depois daquele momento, não ficaram mais fáceis. Eu vou repetir. Naquele momento em que Davi recebeu o óleo, a vida dele não ficou mais fácil. Porque a unção não vem para facilitar a sua vida. A unção vem para te capacitar a vencer os desafios que você precisa ter, que você precisa superar para viver o propósito que Deus tem para você. Então, dizer sim para Deus, nem sempre nós vamos entender o contexto. Voltando ao texto de Gênesis 15, deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será sua descendência. Olha que texto fantástico. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Eu vou repetir: a vida de Abrão, o estilo, a vida que ele estava vivendo, o seu contexto, com a Sara já velha, e ele já de idade. Quando a Bíblia fala que ele falou assim: como se eu não vou ter herdeiros? Como se eu não tenho filhos? O meu herdeiro vai ser Eliasar o Damasceno. Então, Deus desafia ele: você vai para fora da tenda, olhe para o alto, conte as estrelas. E a Bíblia vai falar assim, que Abrão creu. Irmãos, nada havia mudado nele. Nada havia mudado em seu corpo. Nada não teve um sinal sobrenatural na hora. Não, conta as estrelas. Olha que simples. Eu vou te pedir para ir lá fora agora, por favor. Conte as estrelas e uma promessa vai se cumprir na sua vida. Porque você fez esse ato simples de ir lá fora contar as estrelas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Algo simples. Mas a Bíblia está falando que Abraão, apesar desse sinal simples, ele creu. E por causa da fé dele, como o pastor disse aqui, a fé dele o justificou. A fé dele permitiu que aquilo que havia sido prometido, de alguma maneira se apoderasse dele. Eu quero concluir. No livro de Romanos, eu citei esse texto agora, eu vou ler para você. Diz assim que Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão, sem enfraquecer na fé, ele levou em conta todos os contras, porque a fé não é cega. E eu vou dizer algo muito sério: se sua fé te emburrece, reveja a sua fé, porque a fé não te cega.
A fé não é não ver problema. Fé não é não enxergar dificuldade. Fé não é ver desafio nas coisas, porque você vai estar se enganando. Vai ter desafio, vai ter dificuldade. Tem hora que vai ser duro, tem hora que vai ser assim suado. Mas sabe o que é garantido? Se eu tenho fé, a Bíblia diz que a fé é certeza do que eu espero e convicção daquilo que eu não vejo. A fé me dá uma certeza: vai acontecer. Eu quero que você fique de pé comigo. Tudo ao redor podia gritar o contrário, mas sem enfraquecer na fé, Abraão decidiu crer. Preste atenção, Abraão decidiu crer. O problema é que as pessoas acham que elas não têm escolhas. Elas olham para a vida delas como está e elas pensam assim: eu não tenho escolha. Eu não posso fazer nada, pastor, para mudar a minha situação financeira. Pastor, eu não posso fazer nada para restaurar o meu casamento. Pastor, essa doença, o Covid, matou mais de 600 mil pessoas. O que eu posso fazer? Primeiro, o caminho da promessa. Primeiro, lide com sua impaciência. Segundo, evite os atalhos. Terceiro, escolha o caminho dos riscos e das oportunidades. Quarto, entenda que as suas escolhas estão determinando seu futuro. Quinto, lute por suas promessas. E sexto, diga sim para Deus. Uma promessa é um compromisso de Deus com o nosso futuro. Quando eu me alinho com a promessa, eu sei que vai valer a pena. O caminho da promessa, por vezes, não é claro. Não, como eu disse, não é livre de dores, de dificuldades, de perigos. Mas fala assim, bem alto: vai valer a pena. Quando eu me alinho com as promessas, eu sei que vai valer a pena. Sacrifícios, renúncias, fazem parte da caminhada cristã. E para as promessas de Deus acontecerem, para as promessas de Deus se cumprirem, eu tenho que entender que as coisas, Deus sempre vai trabalhar com o tempo. Ele sempre vai testar a minha paciência. Se eu vou saber esperar nele. Ei, eu vou repetir: se eu vou saber esperar nele. Jesus, a Bíblia diz assim em Isaías que, contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Isso, Jesus. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ei, eu quero profetizar que as promessas de Deus na sua vida, aquilo que Deus tem para você, sobre você, vai prosperar. Ou seja, vai dar certo. Deus vai fazer acontecer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz: eu zelo pela minha palavra para que ela se cumpra. Hoje existe um sim e um amém de Deus para a sua vida. Quantos aqui tem promessas? Quantos tem promessas? Eu quero que você venha até aqui à frente. Venha.